Podem sentar-se. Eu certamente considero um grande privilégio estar aqui esta noite. Que eu saiba, esta é a primeira vez que estamos em Tampa para uma reunião. Sempre esperei com grande expectativa vir aqui visitá-los. Um lugar tão encantador e pessoas tão gentis que nós, quando as encontramos na rua. E sempre achei que haveria uma ótima reunião aqui. E assim entendemos recentemente que viríamos aqui, de modo que estivemos orando e esperando por esta grande oportunidade. Finalmente chegou. Agora, não estaremos aqui por muito tempo, só às 4 noites e domingo à tarde. E estamos tentando fazer todo o esforço que podemos para engrandecer a Jesus Cristo e ajudar a promover o seu reino. Confiando que quando partirmos, que cada um receberá benefício, toda a igreja que está tomando parte. E não só isso, mas que todas as igrejas em toda a região serão beneficiadas pela nossa permanência. E tenho certeza que seremos beneficiados em visitá-los e conversar com vocês, e pregar para vocês, e orar com vocês. E estamos aqui para ver quantas almas podemos conseguir que sejam salvas para o reino de Deus. E então também para orar pelas pessoas enfermas que estão enfermas e necessitadas. Não tentamos tomar o lugar do médico agora, porque não somos médicos. Nós só afirmamos orar por seu paciente para que Deus o cure. E assim, tenho certeza que ele agradeceria isso. E assim, agora, o que tentamos fazer nestas campanhas é exaltar a Jesus Cristo. E isso eu tenho certeza, não ofenderá nenhum de vocês quando tentamos exaltar a Jesus Cristo, porque é para isso que estamos aqui. Agora, todo cristão, todo crente tem almejado vê-lo, ter algum meio de contatá-lo e obter mais dele, crer mais nele. E é isso que estamos aqui para fazer, juntos, ver se podemos juntar forças e crer nas Escrituras com esse propósito. Agora, meus irmãos aqui, os ministros, apertando a mão deles, eu certamente estou contente em ver este grupo de ministros que está custeando esta campanha. E não estou aqui para trazer nada novo, mas só para entretecer minha rede com a deles. Você sabe, Jesus disse, o reino dos céus é como um homem que apanhou uma rede e foi ao lago e a lançou, e quando recolheu a rede, ele tinha de tudo nessa rede. Agora, somos pescadores então, e há só um tanto de peixe naquele lago que Deus quer. E quando o último peixe estiver fora, estará tudo acabado então. Agora, não sabemos quando aquele último peixe será tirado dele. E agora, estou aqui, uma rede, digamos que alcance tantos pés. Outra rede alcance tantos pés. Então, se juntarmos todas as nossas redes, eu entrelaçar a minha com a deles, poderemos alcançar um pouco mais adiante e talvez nisso possamos apanhar alguns que não poderíamos ter apanhado de outra maneira. Todos cremos na vinda do Senhor, que sua vinda está próxima. Cremos que está próxima agora. Não sabemos exatamente a que hora será que ele chegará. Em vista disto, queremos fazer todo o esforço que sabemos para promover o reino e conseguir que aquela última pessoa seja salva no reino. E quando a última for salva, não haverá uma extra. Serão exatamente tantas. E quando aquela última for trazida para dentro, o corpo de Cristo estará completo. O arrebatamento virá. E assim estamos almejando por aquele dia para sair deste lugar onde estamos aqui agora, porque é certamente um hospital de doenças infecciosas. Nós sabemos disso. Cheio de enfermidade, doença e desapontamentos e dificuldades. E ora, quem ia querer ficar aqui quando há um lugar tão melhor a que chegar? Assim, nós estamos tentando conseguir que toda a alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última, que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, esse é o último, então. Ele veio para redimir, para trazer de volta. Redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro, ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo o seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isso encerra o livro. Então o Cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono. Então ele virá então. Ele virá à terra.
Eu penso que Deus está... Muitas vezes ficamos nervosos e começamos a pensar, bem, devia ser desta maneira e temos de fazer isto desta maneira ou fazer isto daquela maneira. Nós não temos nada a ver com isso, só desempenhar nossa parte que Ele nos conduz a desempenhar. Lembre-se, não há nada fora de ordem. O grande Deus onipotente sabe exatamente, antes da fundação do mundo, que nos sentaríamos aqui esta noite. Se Ele é infinito, Ele tem de saber. Assim, Ele não pode ser infinito sem conhecer tudo. E por sua presciência, Ele sabia que esta reunião seria aqui. E talvez ordenada por Ele, eu confio que seja para trazer mais alguns para o seu reino. Deus, como no princípio, Ele era só Deus. Bem, Ele não era realmente Deus. Ele era só o Eterno. Deus é nossa palavra inglesa, Deus, significa objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Ele era autoexistente. Elohim. Assim, não havia nada para adorá-lo, de modo que Ele era só o grande Eterno. Mas nele havia atributos. E atributos são pensamentos. Do mesmo modo que você tem de pensar em alguma coisa antes que a fale. Então, quando fala, torna-se uma palavra. E então, Ele é o Eterno, e nele havia atributos. E Ele falou, e isto foi a palavra. E a palavra é manifestada. E quando a palavra é manifestada, é Deus tornando-se material. E assim, tudo está exatamente em tempo. Não temos de nos preocupar acerca disso. Ele terá tudo. Ele nunca deixará seu inimigo sobrepujá-lo. Ele deixará o inimigo fazer certas coisas para induzir pessoas à tentação, para provar seu filho e assim por diante. Porque todo filho que vem a Deus tem de ser disciplinado por Deus e provado. Portanto, se não podemos suportar a disciplina, então nos tornamos filhos ilegítimos e não o que professamos ser. Assim, esta semana, o resto desta semana, ponhamos nossa fé ali em cima realmente como semente de Abraão, como devemos ser. Vamos crer em Deus. E então oraremos pelos enfermos e faremos tudo o que podemos para ajudar. E quando partirmos, confiamos que haverá um reavivamento à moda antiga através desta região aqui, de modo que pessoas estarão se aglomerando de todo lugar. Lotem estas igrejas e assim por diante para um reavivamento à moda antiga. Quebrou todos os recordes da história, o quanto eu saiba a história. Comumente, um reavivamento dura cerca de 3 anos, mas este tem continuado por muitos anos. E agora, os fogos do reavivamento estão se acalmando, o entusiasmo do povo está morrendo e pode-se ver isto. No velho tempo de Vesta, em Roma, quando os fogos se apagavam, o povo ia para casa. Mas estamos tentando restabelecer estes fogos novamente em todo monte que pudermos. Eu não posso fazê-lo, nenhum ministro pode. Requer-se todos nós juntos em oração e crendo e confiando em Deus para ver o Espírito Santo continuar a abençoar seu povo enquanto esperamos pela sua vinda. Agora, meu propósito ao orar pelos enfermos, vou falar sobre isso agora, a oração pelos enfermos. Não tentamos dizer que é para isto que estamos aqui. Para uma coisa nós estamos, mas orar pelos enfermos é uma coisa secundária. Não se pode nunca dar a preeminência a uma coisa secundária. Nós sabemos disso. Assim, mas Jesus usou, acho que estimam que cerca de 86% do seu ministério foi oração pelos enfermos, curando os enfermos, porque isso chama a atenção das pessoas. E então, todo sinal tem uma voz por trás, e a voz tem de ser uma voz escriturística, do mesmo modo que tem de ser um sinal escriturístico, e então o sinal é acompanhado por uma voz. Como Moisés, quando ele foi para o Egito, a voz do primeiro sinal, a voz do segundo sinal, e toda grande coisa que acontece com Deus, que dá um sinal, há uma voz que segue esse sinal. Como Jonas, quando ele foi liberto do ventre da baleia, isso foi um sinal. Então sua voz foi, arrependei-vos, ou em 40 dias perecereis. Assim, há sempre a voz acompanhando o sinal. Agora, o que tentamos fazer é tentar levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus, só aceitá-lo, sem impor mãos. Agora sabemos que há uma escritura que diz, imponde as mãos sobre os enfermos e serão curados. E não tentamos menosprezar essa escritura, porque essa foi a comissão que Jesus Cristo deu à igreja para impor as mãos sobre os enfermos. Mas se você for paciente comigo, isso foi mais como uma tradição judaica. Agora, lembre-se da menina que estava prostrada enferma. Ela morreu, a filha de Jairo. Ele disse, vem, impõe tuas mãos sobre minha filha e ela sarará.
Mas o centurião romano, o gentio, disse: não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Apenas fala a palavra e meu servo viverá. E Jesus se voltou e disse: nunca vi fé assim em Israel. Veja, a maneira gentia é crer nele, só absolutamente crer nele. Agora, nós impomos as mãos sobre os enfermos, naturalmente, nós impomos. Mas tentamos trazer a realidade pelas Escrituras de Jesus Cristo estando presente. Então, quando você, pela fé, estende a mão e o toca, você mesmo veja como a mulher com o fluxo de sangue tocou sua veste. Bem, você diz, se ele estivesse aqui, eu o tocaria. A Bíblia diz em Hebreus 3 que ele é agora um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele pode ser tocado esta noite o tanto quanto podia então. Por isso, nós queremos tocá-lo. Comumente alguém diz, bem, você sabe que o irmão fulano de tal, algum ministro, evangelista, impôs as mãos sobre mim. O Senhor me curou. Impõe. O irmão fulano de tal impôs as mãos. Está vendo? Isso faz todos quererem procurar esse irmão para impor as mãos sobre alguém. Afinal de contas, não foram as mãos de um irmão que o fizeram, é a sua fé, é isso que faz. Assim, então quando o evangelista deixa a cidade, o pastor torna-se de pouca projeção à vista da congregação, comumente. Algumas coisas acontecem, as curas e assim por diante. Eles pensam que tem de ter aquele evangelista de volta na cidade antes que alguém possa ser curado. Escute, nunca creia nisso. É a sua fé em Deus que produz a cura, está vendo? Você tem de crer em Deus. E agora, se puder tocá-lo, então, ninguém impôs as mãos sobre você. Foi sua fé que o tocou. E sua fé trouxe a realidade. Deste modo, não foi ninguém que o tocou, mas sua fé o tocou. E assim, isso traz testemunho real e genuíno para ele, então. É para isso que estamos aqui, para engrandecê-lo. Agora, diariamente, meu filho estará presente e distribuirá cartões de oração. Se ele não estiver aqui, um dos outros, da campanha, os distribuirá. E eles distribuem cartões de oração. Só um cartãozinho que tem um número nele. Noite após noite, nós chamamos esses números e oramos pelos enfermos. E agora, diariamente, eles distribuem novos, porque recém-chegados chegam, e se os distribuem todos no primeiro dia, eles não têm possibilidade de receber nenhum cartão de oração. E então, nisso, ninguém sabe exatamente a que altura a fila de oração será chamada, visto que tivemos experiência de sobra em lidar com estas coisas. Tivemos um sujeito, certa vez, vendendo cartões de oração às pessoas para levá-las à plataforma, de modo que tivemos de parar isso, naturalmente. Deste modo, nós chegamos e o rapaz traz os cartões de oração diante de vocês, toda a tarde, às 6h30, e embaralha estes cartões bem diante de vocês. Então, toma e você pode receber o 10, o outro recebe o 35, o seguinte o 90, o seguinte o 60, assim. E então, novamente, ele não saberia que cartão você recebeu. E outra coisa, então eu venho à noite, nunca sabendo exatamente onde vamos começar. Podemos começar num lugar, no outro lugar, em qualquer lugar, para frente e para trás. Algumas vezes eu conto quantas pessoas estão nesta fileira e multiplico por esta fileira e divido por esta fileira. Eu pedia a uma criancinha para ficar de pé e contar. E onde ela parava, ali eu começava. Acredite ou não, a mãe pedia para o filhinho parar exatamente no seu número. Nós ainda estamos lidando com seres humanos. Veja, assim você tem de fazer de alguma outra maneira. Assim, isso tem funcionado agora otimamente faz muitos anos. E estaremos orando pelos enfermos cada noite, querendo o Senhor. E agora, quero que vocês orem por mim. E agora, nós cremos que Jesus Cristo ainda está vivo. Cremos que todas as religiões podem estar bem, mas não há nenhuma delas, e nenhuma delas é verdadeira e certa, exceto o cristianismo. Eu sou missionário, estive várias vezes ao redor do mundo, e estive em todos os tipos de campos estrangeiros, e assim por diante. Eu vi os pagãos, Buda e Maomé, e vários outros ao redor do mundo. Mas há só uma religião verdadeira que realmente há, uma verdadeira que tem salvação nela, que é o cristianismo. Temos tantas formas diferentes disto que chamamos cristianismo, mas há um cristianismo. Cristianismo não é uma denominação, não é um grupo de pessoas.
Cristianismo é uma pessoa, que é Cristo, e você é seu súdito. E agora, nós cremos que Ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cremos nisso de todo o coração. E cremos que Ele está bem aqui agora. Cremos que Ele está exatamente tão vivo esta noite quanto sempre esteve. E Ele vem ao nosso meio para provar que Ele mesmo está aqui, exatamente da mesma maneira que era. Nós tivemos grandes escolas e seminários. Naturalmente, quando temos isso, começamos a ter homens com ideias e eles injetam. Se dois homens começassem, concordassem em fazer uma organização, e tão boa quanto ela seja, ainda assim, dentro de um ano, haveria todos os tipos de coisas injetadas nessa organização, porque tem-se diferentes ideias. Assim, isso está bem, mantenha uma fraternidade, nada contra isso, mas o negócio é, você não é salvo por sua organização, por sua denominação. Você é salvo por sua própria fé pessoal em Jesus Cristo. Só isso. Assim é entre você e Cristo somente. Assim, procure a Escritura e creia nele de todo o coração. E ele o salvará ou o curará. Se ele não mantém a sua palavra, então ele não é Deus. E se ele mantém a sua palavra, ela prova que ele é Deus. Está vendo? Assim, nós cremos nele de todo o coração. E agora, ore comigo. E faremos o melhor que pudermos. E cada noite vamos tentar deixar sair cedo. Comumente saímos do tabernáculo ou dos edifícios antes de mais ou menos 9h30. Agora, esta noite pode tardar um pouquinho mais. Eu não sei com certeza. Ainda temos 45 minutos. Assim, pode ser que consigamos sair na hora esta noite. Falaremos um pouco, mas esta noite quero lançar a base do que estamos tentando realizar. E ao fazermos isso, demora um pouco mais para lhes declarar exatamente o que estamos pretendendo fazer, na ordem de um dom de Deus para a sua igreja, para seu povo. E, naturalmente, certamente não podemos justificar isso. Não há maneira de um ser humano poder fazê-lo. E que me diz de fazer isso em apenas 3 ou 4 noites? Mais ou menos quando você fica familiarizado e todos os sentimentos estranhos se vão sendo desconhecidos, bem, então você começa a ver outras pessoas que foram curadas e coisas que aconteceram. Você examinou a Escritura e diz, bem, tem de ser isso? Nunca vi dessa maneira, mas aqui está. E tem de abranger de Gênesis a Apocalipse. Agora, creio que Deus pode fazer coisas que não estão escritas nesta Bíblia. Creio que Ele pode, porque Ele é Deus. Mas, contanto que Ele faça o que prometeu aqui, é bom o bastante para mim. Eu não creio que alguma coisa devesse ser acrescentada a este livro ou tirada dele. Eu creio que ele é a completa revelação de Jesus Cristo. Creio que é isso que é, e toda doutrina, de qualquer maneira, tem de vir desta Bíblia. E se você me apanha dizendo coisas e fazendo coisas que não são escriturísticas, é escritura prometida para esta hora, então a coisa a fazer, você me deve isto, é falar com o administrador e cuidar para que eu seja endireitado por isto, porque eu sou um ser humano também. Quero ir para o céu do mesmo modo que o restante de vocês. Agora, esta noite, vamos ler um pouco da eterna palavra de Deus. E primeiro, vamos ler os mais ou menos 3 versículos do primeiro capítulo do livro de Hebreus. E então vamos ler mais ou menos 3 versículos do último capítulo, o capítulo 13 do livro de Hebreus. Agora, sempre ficamos de pé quando nos comprometemos a ser fiéis à nação, ou saudamos a bandeira, ou cantamos a bandeira estrelada, e é a palavra de Deus? Fiquemos de pé enquanto a lemos. Agora, escutem com atenção enquanto lemos esta preciosa palavra, Hebreus 1. E então, Hebreus 13. E comecemos no versículo 5 e leiamos o 8, inclusive. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo no resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra da sua promessa, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse,
Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça para orar. E enquanto estamos com a cabeça inclinada e nosso coração também, há pedidos aqui que vocês gostariam que fossem lembrados. Você tanto gostaria de dizer a Deus enquanto esta reunião prossegue: Deus, tenho uma grande necessidade. Lembra-te de mim, Senhor. Você o manifestaria ao erguer as mãos. Diga: lembra-te de mim, Senhor. Estou aqui por uma necessidade, Senhor. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti nesse todo suficiente nome do Senhor Jesus, sabendo isto, que Ele disse: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, será concedida. E estamos tão contentes em saber disso, Senhor, que temos esta segurança. E quando pedimos qualquer coisa em seu nome, isto foi ouvido por Deus. E rogamos, Pai, esta noite, e meu pedido, com ambas as mãos erguidas, eu te peço, Pai Celestial, que respondas cada um destes pedidos. Não há dúvida que há pessoas ali cujos entes queridos não estão salvos, e elas têm enfermidades, e talvez problemas domésticos, problemas financeiros. E, ó Deus, o velho mundo está certamente enfermo por toda parte. Nós estamos esperando pela tua vinda, Senhor, onde haverá um grande milênio, 1000 anos, e onde os justos governarão e reinarão com Cristo. Estamos esperando por essa hora, Senhor. E estamos procurando viver dessa maneira, visto ser esta a hora em que estamos vendo a última geração sobre a terra, e estamos esperando pela sua vinda. E rogamos, Pai, que Tu salves toda alma que possa ser salva nessa região, enquanto esta reunião prossegue. Concede isto, Pai. Então, quando a reunião terminar, se não os alcançarmos, que venha um reavivamento em todas as igrejas. E apressa-te, Senhor, vem. Nós vemos os terremotos novamente rebentando a terra em diversos lugares. E o coração dos homens falhando, medo, perplexidade de nativo, e angustiados, e nações. E estamos exatamente no tempo do fim. Lembramos-nos do grande terremoto outro dia, e nunca houve um assim. Só há 1900 anos atrás, em outra Sexta-feira Santa, quando Jesus tinha sido rejeitado pelo mundo, a terra tremeu toda. Deus, Ele está rejeitado novamente. A terra tremeu o outro dia, e montes e montanhas desabaram, cidades ruíram, e a água lançou-se no ar, e o mundo inteiro o sentiu. O que será quando Tu retornares, Senhor? Não admira que eles clamem as rochas e as montanhas. Permite que estejamos prontos para essa grande hora da ida para o lar, Pai. Concede todo o pedido, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora, especialmente, quero que você escute, dedique o tempo e esteja tão reverente quanto possível, especialmente enquanto estivermos falando, porque se não entende as palavras, o que temos de apresentar cada noite, então você vem à plataforma não sabendo para que está vindo. Veja, você deve entender, você deve vir com entendimento. E é assim que Cristo quer que venhamos. E se você tem de ter fé no que está fazendo, se não tem, você está simplesmente indo como que a esmo. Espero que sim. Nunca acontecerá. Não pode acontecer. Está vendo? Você não pode ter fé se estiver vindo assim. Você deve saber completamente para que está indo e saber que isso vai acontecer. Então, você tem certeza, então, de que vai acontecer. Agora lembre-se, não se esqueça, nosso tema e nosso texto que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, meu tema para esta noite é: Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E queremos saber como Ele poderia ser, como o reconheceríamos. Se Ele está aqui exatamente como esteve em qualquer outra época, então gostaríamos de saber como se o reconhece entre nós. Há tantas pessoas que têm tantas ideias diferentes acerca dele. Veja, cada um, como indivíduo, tentamos esboçar nossa ideia acerca de Cristo. O que Ele foi, qual é a sua aparência e como os psicólogos
teólogos têm pintado o quadro como a cabeça de Cristo aos 33, de Hoffman e Salman e vários outros, mas, veja, não sabemos se essa era a sua aparência. Assim, nós nunca poderíamos entender qual era a sua aparência só por uma pintura de algum retrato. Portanto, se alguém viesse à plataforma ou entre nós e tivesse cicatrizes nas mãos e marcas de cravos e marcas de espinhos na testa e sangrando, agora, veja, esse não seria Cristo, porque quando ele vier, todo o olho o verá e todo o joelho se dobrará quando aquele corpo retornar à terra. Está vendo? Mas por que ele poderia ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, então? Está vendo? Temos de aprender agora o que ele é. Se eu perguntasse, digamos, talvez ao povo luterano aqui, qual é a sua concepção dele, ora, eles diriam, nós o temos em nossa igreja. Bem, não duvido disso, mas ele é isto. E então talvez me voltasse ao povo batista e eles teriam uma ideia um pouco diferente. E me voltasse aos diferentes tipos do povo do evangelho completo, como as Assembleias de Deus, a Quadrangular, a Pentecostal Unida e as diferentes ramificações dela. Cada uma poderia ter uma ideia diferente acerca disso. Cada indivíduo ali poderia diferir. Mas temos de ter algo para que possamos chegar a alguma conclusão, ou não saberemos aonde estamos indo. Penso que a coisa que decidiria isso seria a palavra de Deus. Independente dos nossos credos e nossos pensamentos, a palavra de Deus deveria decidir isto. Desse modo, alguns deles afirmam que ele foi, para algumas pessoas, ele foi apenas um grande organizador. Ele organizou um corpo de 12 apóstolos. Ele foi um grande organizador. Pelo que sabemos, ele nunca organizou nada. Ele nunca fez algo assim. Ele foi a manifestação de Deus. Era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. Ele disse, eu faço sempre o que agrada ao Pai, e eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim. Quando me veres, vistes ao Pai. Em outras palavras, ele expressou Deus, o Espírito, de tal modo nele, até que ele e o Pai não foi usurpação para ele ser a mesma pessoa. Agora, nós encontramos aqui que alguns pensam, ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo. Não há dúvida acerca disso. Mas ele foi mais que um filósofo. Alguns deles pensaram que ele era profeta. Ele foi profeta, verdade. A Bíblia disse que ele foi, mas ele foi mais que profeta. Alguns deles disseram, ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim. Ele foi um professor, mas ainda assim foi mais que um professor, está vendo? Alguns deles dizem, ele foi um bom homem, mas ele foi mais que um bom homem. Ele foi um bom homem, mas foi mais que um bom homem. E quando tudo isso é somado, ele foi Deus. Assim, ele não foi nada menos, nem nada mais. Ele não poderia ser nada mais, naturalmente, mas ele foi Deus manifestado em carne e crido no mundo, recebido em Deus, e senta-se à destra do Pai. Agora, nós verificamos, para obter a verdadeira expressão dele, João, no capítulo 1 de João, ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, no princípio, isso foi quando o tempo começou, quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Agora, após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Naturalmente, o tempo é eternidade também, mas tempo é um espaço atribuído. E é dessa maneira, a única coisa que sabemos são polegadas e jardas e milhas e cálculos e assim por diante. Mas isso não é nada para Deus. Ele não tem tempo. Ele é sempre. Ele é eterno. E ele é a única fonte de vida eterna que há. Está em Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós. E Deus em nós, se Ele não está, então essa é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. Não é algo que foi manufaturado ou então dado a você por algum credo, ou que você alcançou por experiência, que se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor. É o próprio Deus em você. Exatamente como você é parte do seu Pai aqui na Terra. Você é parte do seu Pai Celestial. E o que você é o atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. Você está expressado. Ele teve de gerar e tudo para obter o que você é
para fazê-lo o que você é. Então, quando fomos completados, então isto aqui, tantas pessoas viajam pela estrada da vida olhando por um espelho retrovisor. Especialmente, não quero dizer isso para magoar, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar e ser uma jovem novamente. E chegam a 50, elas ainda querem a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. Mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir a estrada afora olhando pelo espelho retrovisor. Mas eu creio no que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que estão no passado, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Está vendo? Não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. Eu estava casando novamente um velho casal certa vez. Eles tinham feito seus votos novamente. Eles tinham 83 e 84 anos de idade cada. Tinha-lhes lido o voto completo. E eu me senti deslocado, apenas um jovem, como era então, tentando... O velho era casado, fazia uns 60 anos. Ele e esposa, e estavam fazendo o voto. E estavam tão apaixonados quanto sempre estiveram. E ele tinha uma barba comprida, e eu disse a ela, o que acha disto? Bem, eu perguntei a ele primeiro, eu disse, o que pensa a respeito, porque usa barba comprida? Ele disse, acho que um velho da minha idade deve ter barba comprida. Eu disse a ela, o que acha disto? Ela disse, qualquer coisa que João faça está ótimo. Assim, eu disse, bem, há um bocado de diferença em vocês desde que se casou com ela. Disse, sabe, o Senhor tem sido bom. Disse, ela está simplesmente tão linda quanto sempre esteve. Disse, sabe, à medida que ela envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Assim, eu achei que isso foi muito afável. Espero que minha esposa pense a mesma coisa, e sinto que todos sentimos isso acerca disso. Assim, mas eles tinham encontrado vida, tinham encontrado como vivê-la. Veja, não é o que nós dizemos, todos gostaríamos de voltar, nós, pessoas mais velhas, voltar aos 16, 18, 20 anos de idade, algo assim. Mas lembre-se de que nós crescemos e vivemos até aquela idade, e então, por que, comendo o mesmo alimento, estamos morrendo agora, quando tudo isto produz células sanguíneas da mesma maneira? A ciência não pode provar isto. É uma hora marcada com Deus. Quando você chegou a essa idade, Deus disse, é isso o que quero agora. A morte se estabeleceu nisto. Mas, veja, na ressurreição não haverá lembrança em absoluto da velhice. Nós voltamos a isso pela eternidade, por todo o tempo. Assim, por que você olharia para trás a isso para ter de viver esta coisa miserável novamente? Bem, olhe bem ali, adiante de você encontra-se a nova criatura em Cristo, um novo corpo, o imortal que nunca passará, nunca envelhece, nunca tem enfermidade nem angústia. Então, veja, mantenha-se olhando adiante de você assim, esperando sua vinda. Agora, no princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus. Agora, Deus vai julgar o mundo algum dia. Sabemos disso. E agora muitas pessoas acham, elas têm suas ideias acerca do meio pelo qual ele julgará o mundo. Agora, para nossos bons amigos católicos, se houver algum aqui, eles creem que Deus julgará o mundo pela Igreja Católica. Se julgar, qual Igreja Católica? Está vendo? Porque há muitas fases diferentes do catolicismo. Há uma católica romana e a ortodoxa grega e assim por diante. Está vendo? Bem, se ele julgá-lo pela romana, então a grega está errada. Se julgá-lo pela grega, então a romana está errada. Está vendo? Deste modo, se ele o julga pela luterana, a batista está errada. Se julga pela batista, a luterana está errada. Se julga pela pentecostal, então ambas estão erradas. Então, veja, então aí está. Ele não vai julgar o mundo por nenhuma igreja. Ele não vai julgar a palavra por nenhum código ou nenhum credo. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E ele é a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra, ainda Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, como isto poderia ser? Deus, no princípio, atribuiu a sua palavra um tanto para cada era. Essa é a razão por que ele conhecia o fim desde o princípio. Em cada era houve uma profecia atribuída àquela era.
Comumente, as igrejas e assim por diante, e os grupos de pessoas, todos tinham torcido tanto isto, que ele enviava um profeta em cena. Agora, sabemos que a Bíblia disse que Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, por seu Filho, Jesus Cristo. Nunca, o Deus imutável nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e ele não muda de modo algum. Quando o homem pecou e caiu no jardim do Éden, e Deus fez uma maneira para aquele homem ser salvo, ele nunca mudou sua maneira. Ele aceitou aquele homem baseado no sangue derramado de um inocente. E ele nunca mudou isto, desde então, independente do que seja. Tentamos construir torres, Nimrod, e tentamos construir cidades como Nabucodonosor, tentamos ter organizações para fazer que todas as pessoas pertençam a um grupo. Tentamos fazer que elas entrem nisto por instrução. Tentamos tudo o que é possível para fazer isso. E isto tem, em sua totalidade, falhado. Deus se encontra com o homem baseado em uma coisa, que é sob o sangue derramado. E esse é o único lugar em que ele alguma vez se encontrará com ele. Fora disso, você está só se esforçando em vão. Ele se encontrou com Israel, ele se encontrou com Jó, ele se encontrou com todos os profetas, em todo lugar, sob o sangue derramado. E essa é a única maneira que ele se encontrará conosco esta noite. Não como pentecostais, não como metodistas, não como luteranos, não como católicos, mas ele se encontrará conosco sob o sangue derramado de seu Filho, Jesus Cristo, e isso somente. Esse é o único lugar em que ele se encontrará conosco. O Deus imutável, ele nunca muda sua maneira de fazer qualquer coisa, está vendo? Suas características provam que ele não muda a si mesmo. Ele nunca trata com grupos, alguma grande, você diz, nossa grande organização. Deus a ignorará. Ele trata com um indivíduo, uma pessoa. Está vendo? Porque você é só um indivíduo, você próprio. Não há dois narizes iguais, duas impressões digitais. Você é um indivíduo e Deus trata com você como indivíduo. Assim, em cada era, quando Deus atribuiu sua palavra para cada era, então, quando essa palavra está pronta para ser manifestada... Agora, examine as Escrituras, não tome só a minha palavra. Quando essa palavra está pronta para ser manifestada, então Deus envia um profeta e revela a palavra ao seu profeta. A Bíblia diz, a palavra do Senhor veio aos profetas, e ele não faz coisa alguma sem que a revele aos seus profetas. Um profeta é aonde a palavra do Senhor veio, como nos dias de Noé, e os dias de Elias, e os dias de Moisés, e assim por diante. Jeremias e Isaías, e quem mais eu poderia dizer que ele vinha a isso, e eles manifestaram ou cumpriram essa palavra. Agora, observe, assim que você verá que estamos certos ou não nesses pensamentos que estamos tendo. Agora, veja, cada um de nós teria coisas, cada um de nós interpreta a Bíblia diferente. O metodista diz, deveria ser lida assim, o católico diz assim, o luterano assim, os pentecostais assim. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus interpreta sua própria palavra. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele não precisa que nós interpretemos. Quando Deus faz uma promessa e a manifesta e faz que seja assim, essa é a interpretação dela. Deus disse no princípio, haja luz e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus disse, haverá luz, e a luz surgiu, isso interpreta sua própria palavra. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne, e derramou. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus esclarece a sua palavra a você, isso é dar a interpretação. Agora, quando Moisés veio, ele não poderia ter tomado a mensagem de Noé. Tampouco poderia Moisés ter tomado, ou Noé tomado a mensagem de Moisés. Tampouco poderia Josué ter tomado qualquer de suas mensagens. Veja, cada um. Isaías não poderia ter tomado a de outro. Cada mensagem é para aquela era. E com a era em que estamos vivendo, quando essa palavra é interpretada, Deus declarando essa palavra e fazendo a palavra para essa era viver, dando a interpretação disto, isso é Deus em Cristo manifestando. Está vendo? Porque Cristo é a palavra, e quando a palavra é manifestada, isso é Cristo em cada era, então.
Foi Deus que esteve em José. O caráter de José tipificou Cristo exatamente. Ele nasceu no tempo de todas as grandes igrejas ali com seu pai. Seus irmãos o aborreciam porque ele era espiritual. Ele tinha visões e podia interpretar sonhos, e seus irmãos o aborreciam sem causa. Se essa não foi exatamente a razão por que aborreceram Jesus. E note, ele foi amado por seu pai. Assim foi Jesus, vendido por quase 30 moedas de prata, como Jesus, lançado num fosso e supostamente estando morto, exatamente como Jesus, tirado e posto numa prisão exatamente como Jesus na cruz. Então foi enviado à casa de Faraó e se tornou à destra de Faraó. E exatamente como Jesus ascendeu à destra de Deus. E quando José deixava o palácio, trombetas soavam e todo joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. E assim, quando Jesus deixar o trono e retornar, a trombeta soará e todo joelho se dobrará. Ele esteve em Davi, quando Davi foi rejeitado por seu próprio povo de ser rei, e subiu o monte, olhou para trás sobre o Monte das Oliveiras, quando estava sendo excomungado de seu próprio povo. Subiu o monte, olhou para trás sobre a cidade e chorou. Dali a 800 anos, o filho de Davi se sentou no mesmo monte, chorando, porque foi rejeitado em sua própria cidade, e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes teria eu pairado sobre ti como uma galinha faz a sua ninhada, mas tu não quiseste. Está vendo? É Cristo em toda geração. Foi Cristo em Davi. A Bíblia disse: Moisés deixou os tesouros do Egito, os prazeres e riquezas do Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. E ele seguiu Cristo no deserto, que era a coluna de fogo. Isso, bem, era o Logos que saiu de Deus, que era Cristo, o ungido. E agora, nós encontramos que em cada uma dessas eras, comumente as pessoas não querem crer nisto, porque já estão estabelecidas à sua maneira. Você está dobrando uma esquina, você está construindo um edifício, então chega à esquina, todos estão seguindo nessa direção. Eles não querem dobrar essa esquina, mas o edifício vai nessa direção, se a palavra diz que ele vai nessa direção. Está vendo? Aí é onde obtemos essas junções de tempo. Aí é onde é difícil. Aí é onde homens tiveram de trabalhar duramente. Agora lembre-se, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Sempre ao longo da Escritura é exatamente o mesmo. Agora, nos dias de Noé, aquilo foi Cristo que esteve em Noé. Aquilo foi Noé. Foi Cristo que esteve em Moisés. Veja, ele nasceu numa época, nasceu para ser profeta, e foi posto num junco. E exatamente como Cristo, teve de ser levado para fora do país por causa de matarem todas as crianças. E quando ele saiu no deserto, o legislador e um sacerdote e um profeta e assim por diante, tudo prefigurou Cristo, exatamente no decorrer dos profetas quando profetizaram. Agora nós o vemos, Deus então identificando-se em todas as eras. Como? Como ele se identificou agora? Que característica ele usou? Sua mesma característica, desde o princípio, manifestando a sua palavra, fazendo sua palavra viver. Essa é a identificação, a palavra prometida daquela era. Está vendo? Agora, quando Moisés veio, ele não pôde dizer: agora vamos construir uma arca e sair flutuando daqui. Essa foi a mensagem de Noé. Esse é o problema. Quando Jesus veio em cena, ele encontrou aqueles hebreus vivendo num brilho de outra luz. E é isso que é hoje. É isso que é em toda a era. Eles vivem num brilho de outra luz. Essa é a razão por que vocês metodistas, quando entraram em cena, Lutero foi... Vocês estavam vivendo num brilho de uma era luterana. Eles não puderam aceitar João Wesley. Quando os pentecostais vieram, os metodistas não puderam aceitar os pentecostais porque estavam vivendo no brilho dos metodistas. E agora, eu gostaria de saber em que tipo de brilho os pentecostais estão vivendo. Estão vendo? O que você quer fazer é examinar as Escrituras e verificar a hora em que estamos vivendo. E então, o que deve estar aqui nesse tempo e ver se Deus faz isso viver e ser manifestado. Então, essa é a coisa que nós temos a correta interpretação para a era. Agora, Jesus, quando ele veio, disseram: nós temos Moisés. Ele disse: se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Ele escreveu de mim. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam.
Em outras palavras, olhai nas Escrituras. Está vendo? Oh, eles tinham sua tradição tão enraizada. Ele disse, sim, pelas vossas tradições, vós invalidastes a palavra de Deus para o povo. Vós tanto os sobrecarregais de tradição que a palavra não tem efeito algum sobre eles. Porque dizeis, é a mesma coisa agora. Eu sou isto, eu pertenço a isto. Perguntei a uma moça certa vez, você é cristã? Ela disse, eu acendo uma vela toda noite. Agora, como se isso tivesse algo a ver com isso. Fui orar num hospital certa vez por uma senhora. Ela disse, espere, puxe essas cortinas, puxe essas cortinas. Eu disse, qual o problema? Ela disse, nós somos metodistas. Eu disse, a senhora não é cristã? Disse, sou metodista. Eu disse, bem, é só isso. Isso encerra o assunto, então. A senhora não é cristã, a senhora é só metodista. Desse modo, assim, é isso. Veja, eles simplesmente não entendem isso. Veja, eles estão vivendo num brilho de outra luz. E o brilho é a coisa que é ele. É uma falsa luz. É um reflexo. Como minha casa está em Tucson, Arizona. Eu moro no deserto. Você tem uma miragem. Você sabe o que é isso? É um reflexo do sol no deserto quente e reflete uma falsa luz. Faz parecer água. Quando você chega lá, não há água lá. É isso que um brilho é. E é algo que é promissor e você nunca chega a ele. E agora, o maior roubo que já se teve no mundo foi aquele roubo de 7 milhões de dólares recentemente praticado na Inglaterra. Foi feito por luzes falsas. Puseram luzes lá e reduziram a velocidade daquele trem. E nem mesmo a Scotland Yard conseguiu encontrá-lo. Foi o maior roubo que já tiveram na história do mundo. Foi feito por uma falsa luz. E o maior roubo que a Igreja de Jesus Cristo já teve é uma falsa luz, um brilho de alguma outra era, quando Deus está tentando injetar ou projetar para o povo a luz da hora. Quando Jesus veio, ele foi a palavra. Assim, foi Moisés a palavra. Moisés, os demais profetas, foram a palavra. Mas eles foram a palavra em parte. Ele foi a palavra em plenitude. Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a palavra. E então eles estavam vivendo no brilho trêmulo da era de Moisés. Ele disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim, porque Moisés escreveu de mim. Disseram, bem, ainda não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? Agora sabemos que estás louco. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia disse, Jesus Cristo, suas características não mudam de modo algum. Suas palavras são as mesmas. É a porção da palavra para cada era. E como ele a dá a conhecer, ele a dá a conhecer por seus servos, os profetas. Ele todo, como o profeta é entendido? Quando ele profetiza qualquer coisa, e isso se cumpre. Agora, profetas, nestes dias, nós temos dons de profetas, dons de profecia, melhor dizendo. Você impõe mãos e ora e dons vêm em 9 dons espirituais na igreja. Isto é, antes que a profecia possa ser recebida pela igreja, ela tem de ser julgada por 5 juízes espirituais, ou 3 juízes espirituais. Mas não um profeta. Um profeta nasce profeta. Dons e vocações são sem arrependimento. É algo que está em você. É algo que nasceu em você. Deus o ordenou em você. Ora, Moisés nasceu profeta. Jeremias, a Bíblia disse, Deus disse a Jeremias, antes que até mesmo fosses formado no ventre de tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. João Batista, 712 anos antes de nascer, Isaías ouviu, voz do que clama no deserto. Seu pai foi sacerdote, geralmente, eles voltam e adotam o trabalho do pai, mas seu trabalho era demasiado importante. Ele tinha de anunciar o Messias. Assim ele foi para o deserto. Nenhuma instrução. Ele não necessitava da instrução. Ele tinha de ter uma revelação direta de quem era este Messias. E ele o conheceu. Ele disse, eu testifico, eu vi o Espírito de Deus como pomba descendo sobre ele, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. Este é ele. Se tivesse estado em algum seminário ou algo assim, eles diriam, agora, você conhece o irmão Jones aqui? Ele parece exatamente o Messias. Veja, ser persuadido. Mas seu trabalho era demasiado importante. Ele teve de ir para o deserto e ficar sozinho com Deus. Quando saiu, ele não tinha nenhuma instrução. Ele falava como os homens. Ele disse, raça de víboras ou enganosos.
Agora, se tivesse sido algum homem instruído, ele poderia ter dito alguma outra palavra, você sabe. Vocês, pequenos espécimes de inconveniência, ou algo assim. Mas ele tinha trazido uma coisa diferente, mas ele teria trazido outra, elevada palavra ética, ou alguma coisa, sua instrução. Mas João disse, eram sorrateiros e lisos como cobra. Era isso que ele via no deserto. Disse, raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não penseis que nós pertencemos a isto e pertencemos àquilo, e tendes qualquer coisa. Pergunto-me se ele não diria a mesma coisa hoje. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, destas rochas, o que ele tinha visto. Também, o machado está posto à raiz da árvore, o que ele tinha visto no deserto. Toda árvore que não produz bom fruto, as árvores frutíferas e improdutivas, eram cortadas e lançadas no fogo. Está vendo? Seus sermões eram em tipos, mas ele foi exatamente o que Deus o ordenou ser. Está vendo? Ele foi aquele profeta. Eles não tinham tido profeta por centenas de anos. Note, mas Deus o moldou e o fez. Nós verificamos Jeremias entrando em cena. Nós verificamos os diferentes profetas entrando em cena. Nós mal sabemos de onde eles vinham. Eles simplesmente se levantavam e partiam. Deus os usava e os selava, os enviava, e isso era tudo. A mensagem seguia adiante, a palavra era confirmada e partia para outra geração. Então eles edificavam sobre o que esses profetas fizeram. E eles, então, quando ele veio, Jesus disse, vós caiastes os muros e os sepulcros dos profetas, e fostes vós que os pusestes lá. Está vendo? Um homem se levanta com uma mensagem e prega esta mensagem e entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. E em cima disso vem alguma outra coisa. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. Está na história. Nós prosseguimos, olhando para frente. A ciência não olha para trás e diz o que alguma ciência diz. Eu li que uma ciência provou, ao rolar uma bola, e na França, cerca de 300 anos atrás, se um homem alguma vez se deslocasse a impressionante velocidade de 35 milhas por hora, ele deixaria a Terra. E eu cheguei aqui a cerca de 60 milhas por hora. Está vendo? Assim, a ciência não volta a se referir a isso. Eles continuam prosseguindo. Agora, possibilitam que ele viaje a centenas de milhas por hora e simplesmente eles não param nisso. Eles simplesmente vão prosseguindo. Mas nós estamos olhando para trás para ver o que Finney disse, o que Sankey disse, o que Moody disse. Eles foram ótimos homens. Moisés e José também foram. E aquela foi outra era. Vejamos o que a palavra diz hoje, que Jesus Cristo é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a única maneira de nós chegarmos a saber o que ele é hoje é verificar o que ele foi ontem. Então você verá o que ele é. Agora, não temos tempo para apresentar muito disso esta noite, porque só nos restam poucos minutos. Note, a palavra que é ordenada para cada era, quando essa palavra é manifestada, isso é Cristo daquele dia, do mesmo modo que foi em cada um dos dias. Agora, quando encontramos Jesus entrando em cena, ele foi rejeitado, todavia, ele foi a palavra prometida. Agora, em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E acontecerá que qualquer que não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. Agora ali estava ele, exatamente o profeta para aquela era. E os mestres daquele dia não viram isto. Eles finalmente o entregaram à morte, está vendo? E ele fez exatamente. Ele nasceu de uma virgem. Eles não creram nisso. Aquilo era um monte de fanatismo, mas nós cremos nisso agora, depois que foi provado. Joana d'Arc, quando ela surgiu em cena lá na França, a revolucionária francesa, o que vocês, povo católico, fizeram? Vocês a entregaram à morte como bruxa, porque ela tinha visões, interpretava sonhos. 200 anos mais tarde, vocês fizeram penitência, desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que os mataram e mandaram que ela fosse queimada numa estaca, e os lançaram no rio.
Essa foi sua penitência. Estão vendo? Vocês nunca reconheceram São Patrício quando ele esteve na Terra, ou qual era Sukkot. Vocês nunca o reconheceram. Afirmam ser um dos santos. Olhem quantos milhares dos seus filhos vocês mataram lá na Irlanda. Estão vendo? É depois que tudo terminou, sua vindicação passou, então eles edificam um sepulcro a isto. A mensagem já passou e está entrando em alguma outra coisa. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. É assim mesmo que o diabo quer que eles sejam, eruditos muito religiosos e educadores. Provam o que ele tinha feito e provam o que ele vai fazer, ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Aí é onde sempre tem estado, a mesma coisa. Ininterruptamente, nós poderíamos continuar a analisar isso, mas voltemos só por alguns minutos agora e identifiquemos o que Jesus foi quando esteve na Terra. E verifiquemos o que ele foi então, o que ele foi nas outras eras. Então terá de ser a mesma coisa nesta era para tornar isto certo. Agora nós encontramos, quando ele entrou em cena, nós sabíamos que ele era a palavra. Ele era a palavra, e a palavra sempre corrige o erro. Vocês creem nisso? Só para um pequeno pensamento aqui, vejam vocês que adoram Maria, estão vendo? Ela disse que o Espírito Santo fez sombra sobre ela e produziu este filho e que era do Espírito Santo. Então, quando ele tinha cerca de 12 anos, eles estavam em Jerusalém na festa da Páscoa e ou Pentecostes, e quando voltavam, era uma jornada de 3 dias. Eles deram pela falta dele, assim eles voltaram para encontrá-lo. E lá estava ele naquele auditório lá, a igreja, simplesmente debatendo com aqueles sacerdotes e demais. E assim sua mãe se aproximou, ela e José, e disse: "Eis que teu pai e eu, em lágrimas, te procurávamos." Está vendo? Diante daqueles sacerdotes, ela negou o seu próprio testemunho, chamando José seu pai. Está vendo? Ela disse que Deus era seu pai. E aqui ela disse: "Teu pai e eu, em lágrimas, procurávamos." Observe aquela palavra. Aquele garoto de 12 anos de idade, claro, provavelmente nenhum dia de escolaridade na vida. Observe aquela palavra, entretanto. Ele era a palavra. Ele disse: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Se José fosse seu pai, ele teria estado com ele lá na carpintaria. Mas seu pai era Deus, e ele estava corrigindo aqueles sacerdotes, e ali ele trataria dos negócios de meu pai. Veja que a palavra corrige o erro. Ela sempre corrige, toda vez. Ela provavelmente nunca viu isso e seguiu adiante, tateando o tempo todo. As pessoas fazem a mesma coisa hoje. Mas que Deus nos vivifique agora por mais estes minutos para ver o que ele era. Agora, nós encontramos do seu batismo para o deserto, e ele saiu do deserto. E houve um sujeito chamado André que estava frequentando as reuniões de João. E ele não conseguia convencer seu irmão, Simão, a ir à reunião. Finalmente, um dia, quando eles estavam lavando suas redes, ele veio ao lugar onde ele encontrou Jesus. E Simão soube em seu coração. Li um pequeno relato sobre isso aqui, não faz muito, de Simão. Seu pai, Jonas, é um grande crente, é um fariseu. Ele disse que, muitas vezes, "Filho, estou ficando velho e grisalho." Ele disse: eu orei tantas vezes para Deus me deixar ver o Messias. E disse: "Nós confiamos em Deus pelo nosso peixe, pelo nosso sustento." E sua mãe partiu agora e parece que não serei capaz de vê-lo. Eu estou ficando velho demais. E disse: "Agora, filho, quero que você se sente aqui ao meu lado, quero lhe contar. Agora, pouco antes do Messias aparecer, haverá todo tipo de coisas falsas acontecendo. Isso é quanto a Satanás." Ele disse: "Mas lembre-se, você só conhecerá o Messias se sempre permanecer com a palavra." Moisés disse: "O Senhor, nosso Deus, despertará um profeta." Agora, não temos tido um por centenas de anos. Mas haverá um profeta identificado que se levantará entre o povo. Esse será o Messias. Ele será o próximo. Então, quando André o levou para ver Jesus, ele contou acerca de João pregando e dizendo que um Messias estava vindo para ele. Era, só outro sujeito passando. Assim, certo dia, Simão veio direto à presença do próprio Senhor Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: "Teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas." Isso bastou.
Está vendo? Agora, quantos sabem que esse é o atributo da palavra de Deus? Claro. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 12 disse: a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos do coração. Foi isso que aqueles profetas foram. Era aí que eles previam coisas, vejam. E era exatamente certo, porque era a palavra para aquela era. Se vocês entendem isso, simplesmente ergam a mão silenciosamente. Assim, vejam, foi a palavra para aquela era. Era isso que os identificava como profeta. Agora, um profeta, nossa palavra inglesa, profeta, significa um pregador. Mas no Antigo Testamento não era exatamente um profeta, era um vidente. E o vidente predizia coisas que iriam acontecer. E também, isso era sua credencial como intérprete divino da palavra escrita, porque seu próprio ministério estava manifestando aquela palavra. Está vendo? Assim, isso o fazia o profeta. Assim, quando Jesus veio, ele fez exatamente isso. Ele olhou direto para baixo, disse, ele não só o conheceu por nome, sendo Simão, ele conheceu seu pai, Jonas também. E ele soube então o que seu pai lhe disse, que aquele Messias seria profeta. Agora, não foi por cura. Eles tinham tido curas, o tanque de Betesda e tudo mais. Deus preparou uma maneira de cura para o seu povo o tempo todo. Mas aqui estava o Messias identificado. Rapidamente, Simão reconheceu isso e Jesus lhe disse, com base em sua confissão, que ele se chamaria, vocês sabem, Pedro. Então nós verificamos que havia um de pé ali com o nome de outro jovem que se chamava Filipe. E ele tinha um amigo. Eles estavam estudando as Escrituras juntos. Se você já esteve na Palestina, olhe onde eles estavam pregando. E ele contornou o morro cerca de 15 milhas e encontrou Natanael debaixo de uma árvore, porque Natanael possuía um pomar de oliveiras. E assim, indo ali, ele o encontrou debaixo de uma árvore orando. Ele disse, vem, vê quem nós encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse, vem ver, nós o encontramos. E então você sabe, naturalmente, esse sujeito sendo um companheiro realmente distinto, ele disse, ora, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele lhe deu a melhor resposta que um homem poderia dar a outro. Vem ver. Não fique em casa e critique. Venha, traga a Bíblia, vamos examiná-la. Agora, sem dúvida, ao redor da encosta, eles se puseram a conversar. Disse, agora, tu sabemos que quando o Messias vier, ele vai ser um profeta. Oh, sim, Moisés nos disse isso. Estamos esperando por um profeta. E, naturalmente, o povo pensava que, se o Messias viesse, que Deus baixaria os corredores e ele desceria direto à área do templo e diria, Caifás, cheguei! Mas Deus não faz coisas dessa maneira. Ele faz isso tão simples. Ele só alcança a sua igreja. É atrás disso que ele está, sua igreja. Assim, nós verificamos que ele disse, sabe aquele velho pescador a quem você vendeu peixe, ou que lhe vendeu peixe, certa vez, que não tinha suficiente instrução para assinar seu nome naquele recibo? Sim. Simão. Ele lhe disse que seu nome era Simão. Ele disse quem era seu pai. Bem, não me surpreenderia se ele lhe dissesse quem você é quando você se aproximar. Bem, vamos ver. Ele veio diante de Jesus, onde quer que fosse, talvez na fila de oração, ou que fosse, e se aproximou. Jesus orando pelos enfermos, e ele olhou para ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Que coisa! Aquilo o esvaziou. Ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, quando me viste? Como me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. Isso bastou. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está vendo? Aquele homem era realmente treinado. Ele sabia que o Messias, que aquela seria a identificação, porque ele tinha de ser profeta. Está vendo? Porque ele tinha de ser a palavra. E eles não tinham tido um por 400 anos, de modo que aqui estava um homem que se identificou exatamente. Esse foi Jesus, ontem. Agora, poderíamos examinar muitos personagens mais, mas vamos só deixá-los de lado pela hora que é. Havia 3 classes de pessoas na Terra, que eram os 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé.
e que eram judeus, samaritanos e gentios. Agora, nós, gentios, os anglo-saxões, nós não esperávamos por nenhum Messias. Nós tínhamos um cacetete nas costas e adorando ídolos, romanos e tudo mais como estávamos. Mas os samaritanos estavam esperando por um Messias. E ele só vem àqueles que estão esperando por ele. Deus sempre faz isso. Ele vem aos seus. Agora note, ele estava descendo para Jericó, mas tinha motivo pelo qual tinha de voltar a subir em torno de Samaria, e chegou a uma cidade chamada Sicar. E enquanto havia enviado os discípulos a buscar alimento, ele estava sentado ali, e uma mulher, talvez uma pessoa bonita, de se admirar, ela foi ao poço por volta das 11 horas, porque ela não podia vir de manhã com as outras virgens que vinham, e assim ela veio. Ela era uma de má fama, sabemos o que é isso. E assim ela, provavelmente seu cabelo caído no rosto, e ela saiu para baixar o cântaro. Era um tipo de cântaro com alças nele, pôs o gancho sobre ele para descê-lo. Ela ouviu alguém dizer, traze-me de beber. E ela olhou. Ela viu um homem de meia idade ali de pé, sentado ali encostado no muro, um panorâmico mais ou menos como este aqui, e ele estava sentado ali encostado nas vinhas. O poço da cidade permanece o mesmo hoje. Ele disse, traze-me de beber. E ele era judeu, de modo que eles tinham segregação lá também. Assim disse, nós não podemos, não é necessário, tu não deves fazer isso. Tu és judeu e eu sou uma mulher samaritana. Nós não nos comunicamos uns com os outros. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Eu te daria água que tu não vens aqui tirar. Veja, o que ele estava tentando fazer? Contatar seu espírito nesse momento, está vendo? Assim, ela disse, ora, nós adoramos neste monte e vós dizeis em Jerusalém. E eles continuaram, conversaram um pouco. Finalmente, ele encontrou onde seu problema estava. Ela tinha maridos demais. Ele disse, vai, apanha o teu marido, vem cá. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, isso mesmo, tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo não é teu. Tu disseste. Assim, veja a diferença entre ela e aqueles sacerdotes. Quando aqueles sacerdotes viram aquilo feito, eles tiveram de responder à sua congregação. Tinha sido feito. Está vendo? Eles tinham de dizer alguma coisa. Assim eles disseram, este homem é Belzebu, um adivinho, algum tipo de demônio. Disseram, ele faz isso através do poder de Belzebu. Foi isso que os sacerdotes disseram. O que esta pequena mulher disse? Senhor, vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, esse será o seu sinal. É isso que ele fará. Ele será o profeta. Jesus disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Oh, que coisa. Isso bastou, está vendo? Aquele foi Jesus Cristo ontem. Aquele seria Jesus Cristo hoje e será eternamente. Está certo? É isso que ele é. Ele é a palavra manifestada e a palavra daquele dia desceu e se identificou. E agora, ele disse que ia fazer isso novamente, retornar o profeta. Ele não pode ir além dos seus profetas, porque é a palavra. Agora, ele morreu para nossa santificação, enviou de volta o Espírito Santo sobre nós. Agora note, para fazer a obra. Agora o profeta disse, haverá um dia que não será nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Agora o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Geograficamente, essa é a direção de seu percurso. A civilização viajou como o Sol, também o Evangelho. Lembre-se, o Evangelho começou lá na Europa, cruzou os mares para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, da Inglaterra através do canal para os Estados Unidos na costa leste, e foi para o oeste. Agora, se for adiante, voltará para o leste novamente. Estamos no fim. Agora, houve um dia quando esse filho se levantou lá no princípio. O F-I-L-H-O de Deus veio à terra. Agora, ele prometeu novamente no tempo da tarde. Agora temos tido um dia sombrio. Temos tido grandes reuniões, curamos enfermos, temos tido grandes ocasiões. E temos feito organizações, e escolas, e hospitais, e seminários, o que está bem. Só um dia sombrio. Mas ele prometeu, pouco antes da noite vir, haverá luz. Agora, Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, escute com atenção, estou encerrando.
Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora todos sabemos disso. Agora ele leu a mesma Bíblia em Gênesis que nós lemos. E observe o cenário em Sodoma. Agora, em Sodoma, havia 3 classes de pessoas. Há sempre 3 classes de pessoas, que são crentes manufaturados e incrédulos. Agora, aqui estava Abraão. Seu nome tinha sido mudado de Abrão para Abraão, o que significava pai de nações. E ele não poderia ter um bebê enquanto seu nome fosse Abrão. Tinha de ser mudado para Abraão, porque Am significa pai de nações. Agora note, pai às nações. Agora note, a cena nunca foi estabelecida em todo o mundo como está agora mesmo. Agora nós vemos tudo exatamente na linha de Sodoma. Se você não crê nisto, tire a viseira dos olhos e saia e olhe na rua cada dia. Olhe os jornais, onde quer que queira. É uma Sodoma, exatamente. Está vendo? E lá embaixo estava Ló em Sodoma. Mas aqui estava Abraão, era o eleito, aquele com a promessa. Ele não estava em Sodoma, ele não desceu lá, ele foi chamado para fora. Agora, há 3 grupos de pessoas. Havia um crente genuíno e havia um morno, o que qualquer professor lhe dirá que Ló representava a igreja nominal que estava em Sodoma. E havia o sodomita, então. Agora note, pouco antes Abraão e Ló estavam esperando por um miraculoso filho prometido, está certo? É isso que a igreja está esperando hoje. Um retorno deste Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós o estamos esperando vir. Agora veja a posição. Todos admitirão que ela está numa condição sodomita. Passei pela Califórnia aqui o outro dia e apanhei uma revista ou um jornal. Li que os homossexuais tinham aumentado 60% no último ano. Está vendo? Que coisa! É lamentável. Está vendo? É só porque as mulheres se jogaram fora. Isso mesmo. E justamente na rua, nuas. E é simplesmente uma vergonha. Mas a Bíblia disse que elas estariam assim. E até mesmo os homens. É simplesmente que eles estão mudados. Está vendo? E vai piorar. Em outros, se o mundo suportasse outros 50 anos, o mundo inteiro estaria totalmente insano. Veja a sanidade de 20 anos atrás até esse tempo. Está vendo? Agora veja o cenário. Aqui está Abraão, o eleito, chamado para fora aqui, agora. E lá embaixo está Ló em Sodoma. E 3 anjos se aproximaram. 2 anjos desceram para conversar com Ló e pregaram a palavra e tentaram tirar Ló dali. Está certo? Mas este que permaneceu atrás com Abraão, ele não tentou tirar Abraão de nada porque ele já estava fora. Está vendo? Ele estava fora. Mas observe que tipo de sinal ele fez. Agora veja, ele estava sentado de costas para a tenda. E Sara estava na tenda atrás dele. Ele não a tinha visto ainda. E lembre-se, apenas um dia ou 2 antes disso, seu nome era Abrão e o dela, ela era Sarai. Agora ela é Sara, S-A-R-A. Ele é A-B-R-A-A-T-I-O. Ele disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? S-A-R-A. Disse, está na tenda, atrás de ti. Ele disse, vou visitar-te por este tempo da vida. Agora, ele tinha esperado por aquele filho 25 anos. Ela tem quase 100 anos agora. Ele tem 100, ela tem 90. Disse, vou visitar-te por este tempo da vida, e tu terás esse filho. E Sara, ela riu-se, você sabe, consigo. Disse, eu, uma velha, está vendo? Como somos uma audiência mista, mas você sabe o que quero dizer. Como marido e mulher, a relação familiar tinha passado há anos e anos e anos, veja, porque ele tinha 100 e ela 90, bem idosos. Disse, eu ter deleite com meu senhor Abraão, e ele sendo velho também? Está vendo? E então este homem, de costas para a tenda, disse, por que Abraão? Ou, por que se riu Sara na tenda, dizendo que essas coisas não poderiam acontecer? Abraão o chamou Elohim.
Aquele era Deus. Elohim é o que existe por si próprio. Veja, o todo suficiente que existe por si próprio. No princípio, Deus, tome essa palavra Deus, veja lá atrás, a mesma, traduzida, a mesma coisa. Elohim. Ali estava Elohim, manifestado em carne, que tinha comido a carne de uma vitela, bebendo o leite da vaca e comido o pão, e se sentou conversando com Abraão. E Abraão soube que ele podia discernir o que estava nos pensamentos de Sara lá atrás. E essa é a razão por que ele soube que era Elohim. Jesus disse, note, nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, sendo revelado nos últimos dias, será como foi nos dias de Sodoma. Deus manifestado em sua igreja, os seres humanos, revelando-se, veja, em carne humana, como ele foi então. Agora veja, quero lhes perguntar uma coisa. Em todas as eras, desde que a igreja começou, eles nunca tiveram um mensageiro a eles cujo nome terminasse em H-A-M. Até agora, G-R-A-H-A-M. Certo. Lá chamando-os a sair. Oral Roberts e Billy Graham. Veja, H-A-M. Houve Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy Sunday. Todos eles, veja, Igreja Internacional, assim, Igreja Mundial. Nunca houve um terminado em H-A-M até justo agora. E esse é Billy Graham. Está vendo? E isso são 6 letras. G-R-A-H-A-M. 6, significando o homem nasceu, foi criado no 6º dia. 6 é o número do homem. Ali está ele para a igreja natural. Abraão foi A-B-R-A-A-T-U-O. 7 letras. Está vendo? Veja o cenário de hoje e veja o que está acontecendo. Abraão tinha visto muitos sinais e prodígios e tudo que Deus tinha feito. Assim tem a igreja. Vocês receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, fizeram todos estes sinais e prodígios, mas lhes foi prometido. Como aconteceu então, assim será novamente. No tempo da tarde haverá luz. Jesus Cristo, o mesmo Filho, aparecerá novamente em cena em sua igreja e fará a mesma coisa que ele fez então, mostrando que ele é a palavra manifestada. Está vendo? Conhecendo o segredo do coração, revelando e fazendo as coisas que ele deve fazer. Isso é exatamente a palavra de Deus. Estamos ficando atrasados. Assim, inclinemos a cabeça só por um momento enquanto olhamos para ele e lhe pedimos para confirmar a sua palavra. Pai Celestial, o tempo não permitiria. Hora após hora poderíamos nos sentar dizendo de Gênesis a Apocalipse que esta é a hora. Ó Senhor, nossa primeira visita aqui a este excelente grupo de pessoas aqui na costa. Porque sabemos que algum dia isso irá para baixo do oceano e não restará uma pedra sobre outra. Haverá... Oh, que tempo está à frente. Que, Senhor, nesta hora, quando estamos dando testemunho, que o grande Espírito Santo venha agora, essas palavras que eu disse, que Ele as respalde ao confirmá-las. Ele está provando a esta audiência que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cumpre essa escritura. Sabemos que tu não terias de fazer isto, Senhor, para provar que eras Deus. Mas, como lemos no livro de São Mateus, por volta do capítulo 12, ele não tinha de curar para mostrar que era Deus, mas ele curou para que isto se cumprisse. Ele tem de cumprir a sua palavra, e ele ama fazê-lo, e o fará porque é Deus. E eu rogo esta noite agora que ele cumpra esta palavra também, que está prometida para esta hora. Que todos os meus irmãos e todos, eu e todas as pessoas que estão aqui, e nossas irmãs, este amável grupo de pessoas, vejam a tua presença entre nós agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, estamos ficando um pouco atrasados. Assim, só chamaremos uma... Sim, estamos realmente atrasados. Vamos demorar mais uns 10 minutos ou 15. Chamemos apenas alguns na fila de oração. Cartões de oração. Você lhes deu A? Sim. Cartões A. A, número 1. Tomemos do 1 ao... Quem tem cartão de oração A, número 1? Levante a mão. Você pode caminhar. É um pequeno cartão. Tem um número nele. A, número 1. Levante a mão. Quer dizer que não está na audiência? Errado. O irmão deve ter se enganado.
Cartão de oração A1. Bem, ó, está? Muito bem. A2. Venha cá, por favor, senhora. Chegue até aqui. Bem, vejamos. Dá para ela passar por ali? Duvido. Oh, sim, é por todo o oposto da orquestra ali. Muito bem. A, número 2, quem está com esse? 3. Levante a mão. Se não puder vir agora, é por isso que nós chamamos um por um. Talvez tenhamos de carregá-los até aqui. 3, 4. Quem tem o 4? 5. Aqui embaixo, senhora. Venha. 6. Cartão de oração número 6. É esta a senhora levantando-se aqui com a pequena jaqueta branca. A senhora tem o 6. 7. Às vezes são surdos, não conseguem ouvir. Às vezes não conseguem andar. 7. 8. Não vi o 8 se levantar. Poderia levantar a mão? Muito bem. 9. 10. Muito bem. Esperemos aí só por um minuto, porque estamos atrasados agora. Vejamos este só por um minuto. Apenas segurem seus cartões. Nós os chamaremos um por um, vejam, mas apenas fiquem em fila. Agora, quantos aqui não têm cartão de oração? Ergam a mão, digam, estou enfermo, não tenho cartão de oração. Ergam a mão bem alto, de modo que eu possa vê-la. Suponho que estejam por toda parte. Agora vejam, quero falar com vocês só por um momento, enquanto eles estão formando fila. Houve uma mulher, nós dizemos, na Bíblia, ela também não tinha cartão de oração, mas ela tinha fé. E assim ela disse, se puder tocar a sua veste, serei curada. Quantos conhecem a história? Claro. E quando ela tocou a sua veste, ele se virou e disse, quem me tocou? Bem, Pedro achou que aquilo parecia como um caso de doença mental. Disse, ora, todos estão te tocando. Tu dizes, quem te tocou? Ora, eles não te considerarão tanto se tu... Ele disse, mas percebo que fiquei fraco. Virtude saiu dele. E ele se virou e olhou de um lado a outro de sua audiência, até que encontrou aquela mulher. E ele lhe disse que seu fluxo de sangue, sua fé a tinha curado. Quantos sabem que isso é verdade? Agora, não acabei de dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Está certo? Então, como ele agiria hoje? Ele agiria da mesma maneira que agiu ontem. Está certo? Agora lembre-se, você ainda pode tocá-lo. Está vendo? As Escrituras não podem mentir. Está vendo? Agora, a única coisa que não está aqui é seu corpo visível. Mas ele é a videira e você é a vara. Está vendo? Isto é, você é a vara. Você é o que age. Você e eu agimos juntos. Agora, não importa o quanto ele me ungisse, ele tem de ungí-lo também. Está vendo? Porque tem de ser tanto negativo quanto positivo para produzir a luz. Assim, agora, você tem de crer nisto também. Agora, vocês que não têm cartão de oração, somente olhem nessa direção e digam, Senhor Jesus, aquele homem não me conhece. Aí está uma coisa certa, ele não me conhece. Mas estou sofrendo de alguma coisa e permite que ele se vire e me diga acerca disto, como Jesus fez lá. Eu sei que ele não me conhece, assim teria de ser tu, de modo que eu crerei nisso. Vocês podem fazer isso? Vocês crerão nisto? Muito bem, muito bem. Apenas orem agora. Tomarei isso. Parece que este fone está bem. Estava, por assim dizer, um pouco mais vivo que nunca. Agora, irmãos, este é o evangelho que vocês pregam. Estão vendo? E orem por mim. Agora todos simplesmente tão reverentes quanto possam e olhem nesta direção. E creiam de todo o coração. Somente creiam, todos. Só tudo que está em vocês. Creiam e não duvidem. Não duvidem, nem um pouquinho. Agora, aqui está uma senhora aqui de pé. Suponho que ela e eu somos desconhecidos um do outro. Eu não a conheço. E a irmã me viu uma vez? Onde? Clearwater? Há quanto tempo foi isso? Sim, São Petersburgo. Sim, estive em São Petersburgo. Foi há vários anos. Bem, agora, provavelmente, sentada na audiência, ou algo assim. Isso foi Eu não a conheceria, a irmã sabe, nem saberia nada a seu respeito. Assim, agora, aqui conversando com a irmã, seria exatamente como nosso Senhor e aquela mulher que se encontraram junto ao poço aquela vez. Veja, ele conversou com ela só por um momento para verificar onde estava o seu problema.
E ele o encontrou porque, veja, ela era humana e tinha uma vida, um espírito. E ele era Deus e tinha o Espírito de Deus, estava nele. E havia algo errado com aquela mulher, e o pai lhe mostrou o que era aquilo. Você sabe, ele disse que não fazia nada até que o pai lhe mostrasse primeiro. Você sabe, isso é São João 5,19. Está certo, irmão? Ele disse, não o que ele via. Ele tinha de ver isso primeiro. Jesus nunca fazia nada sem que primeiro tivesse uma visão. Quantos sabem que isso é verdade? São João 5,19. Não faço nada até que eu veja o Pai fazendo primeiro. Está vendo? Agora, Agora, claro, eu não sou ele e a irmã não é ela, mas ainda é o mesmo Deus. Está vendo? E nós estamos aqui nos encontrando com um propósito. Agora, esta mulher aqui, de modo que vocês possam entender, nós não nos conhecemos. Vários anos atrás, ela estava sentada na audiência como vocês esta noite, quando eu estive em São Petersburgo. Ela disse, numa reunião. Eu não tenho maneira, ela é totalmente desconhecida para mim. Não sei nada acerca dela. E o Pai Celestial sabe disso. Mas agora, ela está aqui por alguma causa. Ela pode estar por alguma outra pessoa, dificuldade financeira, dificuldade doméstica. Ela pode estar doente, ela própria. Pode estar em representação de alguma outra pessoa. Não sei para que ela está aqui, estão vendo? Ela é apenas uma mulher. Agora, e se ela estivesse doente, e eu fosse como nosso nobre irmão Oral Roberts, e impusesse as mãos sobre ela e dissesse, o Senhor a cura e a torna sã, e a irmã fosse crendo nisso, isso está bem, isso é exatamente, isso é Escritura. E se a irmã cresce nisso, a irmã seria curada. Está vendo? Mas, veja, esse é o ministério do irmão Roberts. Esse não é o meu. Está vendo? Agora, isto é em outro ângulo. Um aqui no tempo do fim. Agora que foi Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele se encontrasse aqui usando esse terno com o qual estou, e ele me deu, agora, se a mulher está doente, ele poderia curá-la? Tome cuidado agora. Tome cuidado. Não, ele não poderia fazê-lo. Ele já o fez. Está vendo? Está vendo? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já fez isto. A única coisa que ele poderia fazer seria só se identificar a ela. Está certo? E dar a conhecer que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E agora isso, ele se identificaria. E a única maneira em que ele poderia fazer isto seria como ele foi então. Ele seria o profeta. Está certo? Agora não seria eu, porque eu não sei nada acerca disso. Assim, isso me deixa de fora, mas teria de ser ele. Assim, se nós somos a vara e ele é a videira, ele envia seu Espírito a mim para me deixar saber algo da irmã, ou alguma coisa que a irmã queira, o que a irmã tem sido, o que a irmã é, ou o que a irmã será, ou alguma outra coisa. A irmã saberá se é verdade ou não se já tiver acontecido. Assim, isso devia fazer a irmã realmente ver que ele está vivo e conosco hoje. Está vendo? Isso os faria crer se ele o fizesse. Agora, ergam as mãos. Eu quero saber, de modo que vocês prometam a Deus, isto me faria crer. Estão vendo? E estão vendo? Agora, eu estive falando acerca dele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele está vivo? O negócio é esse. Ele está aqui? Nós gritamos e sentimos algo, do mesmo modo que se um homem nunca tivesse enxergado, e ele fosse para fora e sentisse o sol, ele não saberia o que era aquilo, seria algo quente. Mas se ele pudesse ver, ele veria o que era, ele diria que era o sol. E é o sol? Para outro homem que nunca tivesse enxergado, talvez ninguém tivesse jamais tido o sentido da visão antes. Agora, isto é percepção. E a coisa acerca da qual você tem estado louvando e se regozijando, aqui ela se manifesta e você vê o que é. Está vendo? Agora aqui está isto, com esta Bíblia colocada aqui, este ótimo grupo de irmãos aqui, por todos os lados, ambos desconhecidos. Agora que o Senhor Jesus revele. Agora, quanto a curar ou dar a ela o que ela queira, se fosse dinheiro, teria de ser bem pouco, porque não tenho muito, mas eu faria o melhor que pudesse, mas, agora, quanto a curar, eu não poderia fazê-lo, está vendo? Teria de vir dele. Mas agora, se ele lhe disser algo a seu respeito, e a irmã sabe que eu não sei nada, e se ele me dissesse algo a seu respeito, isto aumentaria sua fé, não aumentaria?
a faria crer que ele está aqui? Agora que ele o faça. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo todo o Espírito aqui sob o meu controle agora para dar testemunho desta palavra de Deus. Eu só... Estejam em oração agora, está vendo? Vocês dizem, pelo que estava esperando, irmão Branham? Quantos já viram a foto dessa luz? É isso que ele... Aqui está ela. Bem aqui agora. Está bem aqui agora. Agora, ela não poderia se ocultar se pudesse tentar. Não poderia fazê-lo agora. Ela é uma boa pessoa. Ela não tem nada a respeito de que se preocupar. Ela está consciente de que algo está acontecendo também. Mas o que esta mulher quer, ela tem um problema incapacitante que a está tomando, artrite, que está tomando a mulher. Isso mesmo, é isto. Está vendo? Sim, erga a mão se é verdade, se é artrite. Agora, irmã, creia em mim, e eu posso lhe dizer onde a artrite mais a aflige. Está em seus ossos, isso mesmo. E tem algo mais errado com a irmã. A irmã crê que Deus pode dizer o que é? A irmã tem um tumor. Sim, senhor, isso mesmo. Erga a mão. A irmã crê que Deus pode me dizer onde está? Está no seio. Isso mesmo. Acene a mão assim. Agora veja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora a irmã crê de todo o coração? Siga adiante. E isto não a incomodará mais, então. Somente vá, creia de todo o coração. Isso é simplesmente tudo que a irmã tem a fazer. Tá vendo? Vá e creia. Tá vendo? Agora isso, veja, eu não conheço essa mulher. Agora vocês sabem por quanto tempo eu lhes falei? Mais de 45 minutos. Estou mais fraco agora por causa disso do que devido toda a pregação. Tá vendo? Agora aqui está uma senhora. Somos desconhecidos um do outro, eu suponho. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece a ambos. Agora, se Jesus me disser algo a respeito da irmã, que a irmã sabe que eu não sei, isso a ajudaria a ter fé no que vai pedir? Isso ajudaria a audiência agora? Vocês estão vendo? Agora lembre-se, ele prometeu isto. A cena se localiza exatamente em Sodoma. Você vê Sodoma, você vê Billy Graham, tudo exatamente da maneira. Agora observe o grupo de Abraão aqui em cima. Veja, a semente real de Abraão. Estando mortos em Cristo, nós somos semente de Abraão. Isso mesmo, irmãos. Todos somos. É um tumor. Isso mesmo. Operação não serve de nada. E a irmã está querendo uma... A irmã está tendo dificuldade com isso o tempo todo. A irmã crê que ele irá deixá-la agora. Muito bem. Deus a abençoe. Como a irmã creu, assim lhe será. Muito bem. Só tenha fé agora. Não duvide. Veja. Tenha fé, senhora. Muito bem. A próxima, lá vai. Vocês estão vendo? Agora, venha. A irmã é a próxima paciente. Agora, somos desconhecidos um do outro. Nós somos desconhecidos. Eu nunca a vi antes. A irmã é só uma... A irmã nunca me viu na vida. E eu nunca a vi na vida. Somos apenas duas pessoas que se encontraram. Agora, que é isto? É um dom. Está vendo? Um dom não é algo como um bastão ou uma espada com que se corta e coisas tais. Um dom é uma maneira de se retirar da frente. Está vendo? Você só... Eu tenho de me pôr fora do caminho, então o Espírito Santo assume. Está vendo? Não é o que você toma e com o qual faz algo. É um dom para se pôr fora do caminho. Então, Deus o usa. Está vendo? Depois que você se põe exatamente como uma pequena... Não se pode explicar isso, porque não se pode explicar Deus. Nós cremos em Deus, nós não o explicamos, não podemos. Você conhece a Deus pela fé e não pela ciência ou de alguma outra maneira. Você não o prova cientificamente, você só crê nele. Você não pode provar o que é amor, você não pode provar o que é a alegria, a armadura inteira de Deus, amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, paciência. Tudo isso é sobrenatural, está vendo? Você não pode provar isso, mas sabe que o tem, está vendo? É isso, assim você próprio sabe disto. A senhora está muito esgotada. Ela tem algo errado com sua boca, dentro da boca. Isso mesmo. Se está certo, erga a mão. E é canceroso. A irmã está com medo que seja. Isso mesmo. Agora você diz, você adivinhou isso. Eu não adivinhei, não. Não se adivinha essas coisas. Olhe aqui novamente. A irmã é uma excelente pessoa. Algo lhe aconteceu então, mas eu só... Aqui, a irmã teve um acidente de carro também, não teve? Você está certo, erga a mão.
Vocês veem agora, eu não saberia disso. Muito bem, então, siga seu caminho regozijando-se. Somente creia em Deus. Amém. Creia nisto. Venha agora, creia. Vocês creem? Agora, vocês aí, somente comecem a crer de todo o coração. Não duvidem, mas creiam que toda palavra é verdade. Veja, esse é Ele. Esse é o seu Senhor. Ele está bem entre vocês. Vocês creem nisso aí? Agora, nós somos desconhecidos um do outro, eu suponho. Eu não a conheço e a irmã não me conhece. Bem, isso é bom. Agora, isso torna isto de tal modo que eu nunca estive aqui antes, a irmã sabe. Agora é que estamos aqui na cidade e a irmã está necessitada, ou o que seja. A irmã crê que Deus pode me dizer sua necessidade, ou o que seja. A irmã crerá em mim. Não é para si mesma, é para outra pessoa. Isso mesmo. É um neto. E esse neto é um pouco retardado. É exatamente isso. Ele está em outro lugar. Ele não está aqui. Em algum lugar como Novo México, ou está em Novo México. Aí é onde ele está. Vá, creia agora, de todo o coração. We are first time meeting, but Nós somos desconhecidos um do outro. A primeira vez que nos encontramos, mas muito bem. Um homem sentado bem ali, esta coisa vai assim, olhando. O senhor sofre com um problema de estômago, senhor. Isso mesmo. O senhor estava sentado aí se perguntando como você faz isso. Não estava mesmo? E pensando acerca do seu próprio estômago. Se está certo, erga a mão. Eu não conheço o homem, nunca o vi na vida. Muito bem. O senhor tem um hábito que quer abandonar, fumar. O senhor quer parar de fumar? É isso que está mexendo com seu estômago quando fuma cigarro. A nicotina desce, faz seu estômago ter espasmos. Eu nunca vi esse homem na vida, e ali está ele. Agora levante-se, se essa é a verdade, senhor. Eu repudio os cigarros do irmão. Em nome de Jesus Cristo, vá e fique são. Agora, eu nunca o vi na vida. O que ele tocou? Ele tocou o mestre. A propósito, a senhora sentada ao lado do senhor aí, um ente querido, ela tem problema de estômago também. Isso mesmo, a senhora quer restabelecer-se do seu problema de estômago? Veja, o espírito é o último dia. Vocês não veem aquela luz pairada por ali junto a eles? Isso mesmo. Muito bem, isso mesmo. Agora vá, creia, seu nervosismo a deixará. E é isso que causou seu problema de estômago. Isso mesmo. Creia de todo o coração agora. Muito bem. A propósito, a outra senhora sentada ali ao seu lado, ela tem alergia. Se está certo, levante-se, senhora. Isso mesmo. Ponha-se de pé e admita isto. E, muito bem, a senhora crê que Deus tirará isto da senhora? Então a senhora pode ter o que pede. Agora, eu nunca os vi na vida, e é exatamente isso. O que eles tocaram o sumo sacerdote que pode se compadecer das suas fraquezas. Qualquer de vocês aí, creia na mesma coisa, somente creia. Sentado ali, um homem quer o batismo do Espírito Santo. Ele está procurando emprego também. O Senhor crê que Deus lhe dará o Espírito Santo e lhe dará o emprego? Agora, erga a mão, vem aqui, sentado ali, de camisa branca. Muito bem, eu nunca o vi na vida, mas é exatamente o que ele estava pensando. Se está certo, acene com a mão assim. Agora vocês não veem? A palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é Ele ali. Vocês sabem que não poderia ser eu. Eu não estou ali, eu estou a 20 jardas dele. Mas ele tocou o sumo sacerdote. Oh, o pensamento de Cristo, estando presente, amigo. Você pode compreender isto? Desculpe-me, senhora. Eu só tenho de seguir a irmã, sabe? Tamanha puxada de fé. Começou ali, agora. Seria difícil ficar afastado disto. Veja. all right? You are a believer, and Muito bem. A irmã é crente, e a irmã crê que essa operação que está para fazer, crê que Deus pode tirar isso da irmã antes de fazer a operação? A irmã crê nisto também? E a irmã crê agora que eles têm aquela filha que tem algum tipo de febre do feno, ou algo assim. A irmã crê que Deus a curará dessa febre do feno? A irmã crê nisso? Muito bem. Agora vá pôr as mãos sobre ela e creia de todo o coração, e Deus a curará.
Tenha fé. You want to eat your supper? A irmã quer comer seu jantar? Crê que seu estômago ficará bom? Muito bem, então vá comer. O Senhor Jesus está aqui. Muito bem. Venha, traga a senhora. Tenha fé, não duvide. Venha, senhora. A senhora crê que Deus pode curar essa diabetes e torná-la sã de todo o coração. A irmã crê nisso? Muito bem, então siga seu caminho, regozije-se e diga: obrigado, Senhor Jesus, de todo o coração. Deus pode curar seu problema nas costas, torná-la sã. A irmã crê nisso? Muito bem, somente siga seu caminho e diga: obrigado, Senhor Jesus, de todo o coração. Vocês têm de crer. Venha, senhora. A irmã é jovem, mas morre-se fácil de problema de coração. Mas a irmã crê que Deus pode curar seu coração? Então siga seu caminho, regozijando-se. Agradeça ao Senhor Jesus e creia de todo o coração. Muito bem. Venha, Senhor. Tornou-se nervoso. Deu-lhe uma úlcera péptica no estômago. Vá jantar. Jesus Cristo o cura. Creia de todo o coração. O senhor crê nisto? A senhora crê que Deus pode curar essa asma? Sentada aí, olhando para mim, de óculos, pequeno vestido achadrezado. A senhora crê, sentada no final aí, a senhora crê que Deus sanará a asma? Erga a mão se crê. Muito bem, Ele a curará. O que pensa acerca disso, sentado bem atrás dela, Senhor? O Senhor crê que pode evitar essa operação de tumor? Crê que Deus tirará esse tumor e o curará do tumor? Crê nisso? Muito bem, Senhor, o Senhor pode ter a sua também, está vendo? Muito bem, se o Senhor somente puder ter fé e não duvidar, Deus certamente o fará. Amém. Quantos creem aí de todo o coração agora que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vocês creem que esse é o Jesus ressuscitado? Agora, qualquer um de vocês sabe que eu não poderia fazer isso. Eu não sei nada acerca de vocês, mas Ele sabe. Agora, a Bíblia também diz isso. Quantos de vocês são crentes? Ergam a mão. Agora, Jesus disse suas últimas palavras à igreja quando partiu: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Vocês creem nisso? Agora farão uma coisa por mim, então. Agora imponham as mãos uns sobre os outros. Simplesmente não façam nada além de apenas pôr as mãos sobre alguém sentado ao lado de vocês, só em redor assim. Isso. Só toquem a mão um dos outros. Muito bem. Quero lhes fazer uma pergunta. Quero que vocês olhem para mim. Lembrem-se tão firmemente quanto a Escritura diz isto: Abraão nunca viu mais um sinal até que o filho existiu. Esse foi o último sinal que Abraão viu. Há sempre um sinal. Deixe-me dizer-lhes, igreja, aqui está o seu último. A aparição do filho será muito em breve. A hora em que não imaginais, ela será arrebatada. Pessoas continuando a pregar, pensando que estão sendo salvas e tudo mais. Ele estará do mesmo modo que foi na vinda de João. Todos eles seguem adiante e já passou o tempo. É mais tarde do que pensamos. Agora vocês estão com as mãos uns sobre os outros. Vocês viram algo que Jesus prometeu nestes últimos dias que faria. E eis que ele se virou e fez exatamente o que disse. Agora, vocês dizem que são crentes. Eu creio nisso. Agora, vocês têm as mãos postas sobre alguém. E a presença dele está aqui agora. Agora, esse é ele. Acabei de ver um homem ser curado nesse momento. Exatamente nesse momento. Com as mãos postas sobre outra pessoa. Estão vendo? É exatamente o que isto devia fazer. Mas, vejam, isto vem no tempo quando a era da igreja de Laodiceia está em andamento. Se fosse durante o tempo de reavivamento, apenas inflamaria e acabaria logo. Mas, vejam, isto veio quando ele foi expulso da igreja. Lembram-se o outro dia, quando aquele terremoto, vocês se lembram da era da igreja de Laodiceia? Ele está do lado de fora da igreja, batendo, tentando entrar de novo. Estão vendo? É a esse ponto que chegou. Vejam, ele está tentando voltar. Ele está querendo se identificar a vocês para sua oração. Agora, não ore por si mesmo, ore por aqueles sobre quem suas mãos estão, porque eles estão orando por você. Está vendo? E então, creia de todo o coração. Somente ore da maneira que você ora em sua igreja. Se ora em voz alta, ore em voz alta. Se ora consigo mesmo, ore consigo mesmo.
Da maneira que você faz em sua igreja, ore. E diga: Senhor Jesus, tenho certeza que estou em tua presença agora. O grande Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e se identificou bem aqui nesse auditório, bem aqui, e ora, perto ou Tampa, Flórida. Estou bem aqui e aqui estás tu neste auditório esta noite. E com o Espírito que tinhas sobre ti quando estiveste aqui, tu o enviaste de volta entre nós. E vimos nossa própria fé, ou o irmão Branham com fé, através de um dom ministrado a ele, com que ele nasceu. E aqui ele teve fé para se pôr de pé ali e se afastar de tudo, não conhecendo nenhum de nós. E tu entraste e usaste o dom, porque ele simplesmente descansou. E tu usaste isto. Aqui estavam pessoas ali na plataforma, aqui na audiência, totalmente desconhecidas. E isto manifestou a palavra. A palavra de Deus está manifestada. Sabemos que Ele é a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu estás aqui, e eu sou crente em ti, e estou com as mãos sobre alguém, e eles estão com as mãos sobre mim. Agora, grande presença de Cristo cura esta pessoa. Eu vou orar por todos vocês. Agora, orem uns pelos outros, enquanto eu oro por todos vocês. E vocês serão curados, cada um de vocês. Agora mesmo, cada um que crer nisto. Pai Celestial, como este grupo de pessoas aqui esta noite, e nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Isso prova para nós que nossa religião cristã está certa. A religião de Maomé, a de Buda e todas elas, eles estão mortos e no sepulcro. Mas nós temos um túmulo vazio e um Cristo vivo, o qual está aqui conosco esta noite, identificando-se na pessoa do Espírito Santo, movendo-se através de nós e mostrando que Ele é a palavra para esta hora. Ele é a palavra para fazer essas promessas desta hora viverem. Se Ele pode fazer a promessa identificada com que se identificar, quanto mais Ele manterá a sua promessa de cura que temos visto cumprir-se através dos anos. Olha para essas mãos dos crentes, Senhor, postas uns sobre os outros. Eu ofereço esta oração em favor deles, Senhor, para que cada um deles seja curado. Concede isto. Que o poder de Jesus Cristo mova-se para dentro de cada um deles. E que a fé venha para que não podem nem mesmo saber quem é essa pessoa que está com as mãos postas sobre eles. Mas sabemos que tu estás aqui e estamos tocando-te com a nossa fé. Satanás, em nome de Jesus Cristo, deixa esta audiência, sai destas pessoas para que elas possam ir e estar livres. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmão. Quantos de vocês agora creem de todo o coração que Jesus Cristo os cura? Ponham-se de pé e digam: eu creio. Muito bem, agora a oração da fé está feita. Maravilhoso, ótimo. Deus os abençoe. Isso encerra o assunto. Amém. Agora, quantos com as mãos abaixadas assim que não creiam em Cristo e nunca o aceitaram como seu Salvador e você gostaria somente de erguer as mãos para Ele? Dizer: em tua presença, Senhor, o mesmo Deus que eu creio me julgará no dia do juízo. Ele está aqui na forma do Espírito Santo. Eu agora te aceitarei como meu Salvador. Ergam a mão, digam: eu o farei. Sim, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus abençoe você. Outro. Você. Deus o abençoe. Maravilhoso. Ali, Deus o abençoe. Outro, eu erguerei as mãos. Eu agora quero aceitá-lo enquanto ele está aqui. Eu estou em sua presença. Você nunca estará mais perto até que o veja face a face, porque aqui todas as suas características estão identificadas bem aqui e agora, curando os enfermos e conhecendo o segredo do coração. Ele é a palavra dessa hora. Vocês creem nisso? Ergam as mãos agora. Mais alguém agora que quer aceitá-lo como Salvador, erga as mãos bem alto agora, de modo que possamos vê-las. Muito bem. Deus os abençoe. Isso é ótimo. Alguns, eu suponho, 8 ou 10, 15 ergueram. Agora, inclinem a cabeça agora mesmo enquanto oramos por eles, cada um. Se você se encontra perto daqueles que ergueram as mãos, algum cristão imponha as mãos sobre eles. Um dos pastores, venha cá, por favor, rapidamente. Vou pedir a um dos pastores que ofereça oração por vocês agora, por essas almas que acabaram de se erguer. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.
Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. O valor das nossas almas foi comprada por Jesus. Não foi com bens materiais, foi com seu sangue lá na cruz. Meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Quando chega este dia da igreja Deus levar, quero estar preparado para com ele viajar. Meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. O profeta do Senhor teve uma grande missão, vivendo toda a palavra e discernindo os corações. Meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Jesus está te chamando, é bom você aceitar, porque num piscar de olho ele vai nos resgatar. Meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar.